Zilda, seja bem-vinda, é um prazer fazer essa live com você. Eu admiro o seu trabalho desde que eu criei esse perfil há 4 meses atrás. Você é uma referência como cuidadora, como criadora de conteúdo, e eu tenho certeza que vai agregar muito, tanto aqui para mim, no meu perfil, como para quem está assistindo a gente, tá bom? Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem, André? Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite. Quero agradecer você por me seguir, como você falou. E é isso, eu acredito que nesse universo no qual nós vivemos hoje, da mídia social, da internet, então assim, é um leque que abre porta todos os dias para quê? Para que nós possamos servir de exemplos para pessoas que estão começando, para pessoas que querem ter um conhecimento de qualidade e de forma gratuita. Por isso que devemos usar desse aparato para ajudar pessoas, para transformar vidas, para se dispor a ajudar. Então, assim, eu fico grata por você ter feito esse convite e vamos aí, vamos ver o que a gente consegue passar de bom para essa turma, né, que está aí nesse mundo trilhando, o universo do cuidador de idosos, que é um universo hoje que só cresce e que eu amo de paixão, que eu gosto muito mesmo. Então, o que eu posso fazer para estar ajudando e agregando valor na vida dessas pessoas, eu faço com muito amor e carinho. Muito obrigada. É interessante você falar isso de conteúdo, por quê? O que eu observo? Eu observo que você entrega muito conteúdo nas suas redes sociais de forma gratuita, né? Você tem seu curso, mas o seu conteúdo, ele é gratuito, assim, e é muito bom. Você entrega tudo que você sabe ali nas suas redes sociais. Porque o que eu acho interessante? Às vezes as pessoas não entendem o que é um curso e o que é um conteúdo gratuito, né? O conteúdo que você passa nas suas redes sociais é um conteúdo que você organiza e a pessoa paga para ter acesso a ele. Mas o que eu acho interessante no seu conteúdo, assim, que eu observo muito, é a forma com que você faz, levando o conhecimento com amor na sua profissão. Isso me chama muita atenção, que você falou comigo assim, eu tenho mais de 20 anos de experiência como cuidadora. E para mim, que é muito novo, né, eu tenho menos de um ano de cuidador, é muito importante eu ouvir isso, porque para mim é um aprendizado muito grande. Estar falando com uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência. Então, eu queria te pedir, se fosse possível, você falar um pouquinho, assim, da sua experiência. É o que você leva para o seu conteúdo pago, para o seu curso? É isso que você faz? Então, André, em mais desses 20 anos, na realidade já faz mais de 20 anos, eu coloco 20 anos ali porque é uma base, entendeu? Praticamente mais da metade da minha vida eu me dediquei a cuidar de pessoas, a transformar a realidade de pessoas que realmente precisam. E foi a partir do começo da pandemia que eu tive essa viradinha de chave para estar ajudando cuidadoras que vivem na estagnação, cuidadoras que são muito boas profissionalmente, mas não têm o feeling, não tem aquele olhar de que, tipo assim, não, eu tenho o meu valor, eu consigo vender o meu valor, consigo agregar valor e ganhar vamos dizer assim, pecúnia a mais, dinheiro a mais mesmo, ter um melhor salário. Por quê? Elas não têm essa noção de se valorizar e saber que elas são importantes na vida. Então, foi aí que eu criei a minha mentoria, né, acho que foi de 2021 para 2022. 2022 foi que eu mesmo criei a mentoria. Depois eu já ajudo, todos os dias tem gente no meu perfil pedindo uma ajuda, um auxílio para dar um banho, um auxílio num paciente com Alzheimer, um auxílio para acalmar paciente com Alzheimer, um auxílio para fazer uma LPP. Então, assim, eu sempre me dispus e sempre estive ajudando. E foi aí que eu tive essa viradinha de chave para criar a minha mentoria, para estar ajudando esses profissionais a encurtar o caminho até o sucesso. Saber se posicionar, saber realmente gerar valor, agregar valor na vida do familiar e do idoso, agregar valor no seu profissionalismo e vender a sua força de trabalho, as suas horas de trabalho
é mais caro. Que na realidade eu falo, a gente não vende trabalho, a gente vende transformação. Então, quando o cuidador tem esse olhar diferenciado, que ele se posiciona diferente, que ele sabe se comportar numa entrevista de trabalho, que ele é cuidador em excelência mesmo, de bagagem, de saber agir, estar no controle, ele consegue evoluir, ele consegue lotar a agenda, ele consegue atendimento todos os dias. Então, eu vi esse diferencial e essa necessidade. Aí eu criei a minha mentoria e hoje também tem um treinamento que é bem mais rápido e mais acessível também. Tá, você falou num ponto aí que eu acho que é o que a gente podia passar hoje, que foi até um tema de um post seu no seu perfil, que é sobre o propósito do cuidador de idosos. Né? E eu achei esse tema interessante. E você postou, você fez essa postagem e eu vi lá, eu falei, bom, eu vou colocar o tema da live esse, né? E eu te mandei. O que você vê nesse ponto, nesse princípio de o propósito do cuidador de idosos? Como que você vê isso na nossa classe, na nossa profissão? Qual que é o propósito? O que você poderia passar, né, para quem está assistindo a gente agora? Olha só, o que eu tenho para falar em relação a isso é o seguinte. Primeiro, enquanto seres humanos, nós temos que saber que Deus nos colocou nessa vida com um propósito. Então, qual é o seu propósito na Terra? O que é que Deus quer de você? Então, você tem que ter essa convicção no seu eu, para que você consiga realmente fazer algo de forma objetiva e de forma que vai impactar a vida de outras pessoas. Então, o propósito do cuidador e da cuidadora de idosos, você tem que ter muito clarificado na sua mente. Por quê? Porque quando você adentra na família, quando você adentra no lar de um idoso, que na maioria das vezes é um lar que é conturbado por uma patologia difícil de lidar, por momentos de tristeza, por demências que são incontroláveis, que a família não sabe lidar. Geralmente é um contexto onde a família também está adoecida porque não sabe lidar. Então, na hora que eu adentro ali, eu tenho um propósito. O meu propósito, enquanto cuidadora de idosos e enquanto ser humano, é transformar aquela realidade. Porque as cuidadoras e os cuidadores têm que ter em mente que nós temos esse poder de transformar aquela realidade. Não é ser um Deus ali dentro e dizer, eu vou fazer desse jeito, tem que ser dessa forma. Não. Você vai usar da sua sabedoria, das suas experiências, das suas vivências enquanto cuidador de idosos, que você deve ir compilando experiências e transformar aquela realidade. Então, o meu propósito quando eu adentro é fazer com que o idoso tenha um dia mais leve, fazer com que ele descubra que ele ainda tem tantas possibilidades, tantos dias para viver, tantos momentos para viver, que às vezes ele nem sabia mais que conseguia. Então, o meu propósito é desvendar o que ele ainda consegue fazer, o que ele gosta de fazer de forma leve, de forma que eu venha a convencer ele a fazer e não obrigá-lo, porque o idoso não é obrigado a nada. O cuidador de idosos tem que entender, ele adentra ali e ele tem esse poder, ele tem que entrar ali desarmado e estudar meios e formas de transformar aquela realidade de forma leve. E ali o dia a dia vai se tornando, vai evoluindo de forma leve. Então, assim, o meu propósito enquanto cuidadora realmente é adentrar na vida e na família, porque nós, quando adentramos num lar, a gente não está ali somente para transformar a vida daquele idoso. Não, é um contexto. A vida do idoso é a família e toda a equipe que está engajada ali naquela transformação. Então, o meu propósito é passar leveza, fazer aquele idoso realmente querer viver mais, fazer ele ter um sorriso diário, fazer ele... às vezes até descobrir, como eu já falei, coisas que ele consegue fazer que ele já nem sabia que existia. Então, eu volto para casa realizada quando eu vejo que eu cumpri o meu propósito naquele plantão. Quando Deus me usa para colocar lá, Ele diz assim, filha, vai e faz o seu melhor. Transforma aquela realidade. Porque o idoso e o doente vai continuar ali, idoso e doente.
E então, quando eu adentro, eu dou o meu melhor e da melhor forma. Então, o meu propósito é tornar aquele dia um dia mais feliz, um dia mais alegre e realmente com leveza. Bacana demais. Eu queria pedir quem está assistindo, pessoal, faz o seguinte, aqui embaixo tem uma interrogação dentro de um balãozinho. Todas as perguntas, envie, por favor, aqui no balãozinho com interrogação, para a gente poder responder com calma. E outra coisa, para não tampar os comentários, não tampar o rosto da Cileuda. Então, façam isso. Envie aqui as perguntas, as dúvidas que vocês têm. É muito importante vocês enviarem, porque é a oportunidade de vocês esclarecerem muitas coisas. Então, sobre marketing de conteúdo, que é o que eu gosto de falar, sobre um cuidador no topo, que é o que a Cileuda fala muito. Então, manda as perguntas aqui na interrogação, por favor, tá bom? E continua compartilhando. Isso mesmo. Agora, de repente, vocês aí nem sabem aquilo que você faz, tipo assim, nossa, é a virada de chave. O meu propósito é esse, eu nem sabia. E olha só, você descobre. Olha só, já chegou uma aqui, ó. Essa área que você domina, então eu vou deixar para você responder. Brincadeiras e jogos para idosos com Alzheimer. Ótimo. Então, olha só. O que eu sempre estou passando lá no meu Instagram e o que eu faço no meu cotidiano hoje em dia, o cuidado, ele não é mais aquele cuidado que você chega na casa do idoso, dá um remédio, dá um banho, assiste uma televisão. Não. Hoje a dinâmica é diferente. Porque hoje a população brasileira está envelhecendo realmente. E o mundo hoje é diferente. Esse mundo da tecnologia, da dinâmica. Então, eles envelhecem, mas eles já ainda têm aquela vontade de fazer coisas, vamos dizer, que já vivia ali esquecida ou que realmente não consegue mais fazer. E quando você cria um jogo, independentemente de ser só para idosos com Alzheimer, quando você começa a assistir um idoso, estuda o que ele gostava de fazer, as cores que ele gostava, as atividades que ele gostava de fazer. Era um jogo de carta, de repente você é uma senhora de fazer crochê, tricô, pintura, o que ele gostava de fazer nas horas vagas. E quando você entende esse contexto, você vai criar possibilidades de manter aquele idoso interagindo, de manter aquele idoso ocupado mesmo, fazendo um jogo, fazendo palavra cruzada, fazendo aquele joguinho de montar. De repente, eu uso muito os jogos que eu faço com coisas que tem em casa, não precisa sair gastando dinheiro. Eu pego tampa de garrafa colorida, garrafa PET coloridas. A gente monta castelo. Eu faço letras, faço ela fazer letra, faço ela separar por cor, faço ela contar as tampinhas. Também pego, eu já fiz, eu fiz um que eu criei, eu peguei um disco de pizza, dividi com a numeração nos formatos do disco e na caixinha para ela ir montando. Nem sempre ela consegue, mas não importa. O importa é que ela está ali entretida, está fazendo movimento, está treinando, está praticando. Então, assim, tudo que está ao seu redor, você pode criar jogos. Eu junto miçangas, botões, grãos e coloco ela para dividir por cor, por sua espécie. Também fiz uma tábua com gargalo de garrafa para ela rosquear. Então, assim, nós temos que ter essa proatividade. Então, tudo que você vê de repente que para você não dá muita importância, para o idoso vale muito, principalmente quando é o idoso com Alzheimer, que tem cores, colorido. Ele ama coisas coloridas. Então, qualquer coisa, nem que seja ali 5 minutinhos, ele vai conseguir se entreter e desenvolver aquela atividade que você se propõe. Então, tudo isso eu vou juntando e, de repente, faça um jogo. Então, é muito importante isso, a proatividade. E uma coisa importante é o seguinte, você falou aí sobre, no início, você falou que hoje as coisas mudaram muito. Então, o mundo hoje ele é muito dinâmico, principalmente com a digitalização de tudo. Eu trabalho na casa de um médico, ele tem 83 anos, então, o que acontece? Ele é muito dinâmico. Então, eu não posso chegar na casa dele para trabalhar querendo impor muitas coisas. Por quê? Primeiro, porque ele é lúcido, sabe? Ele tem autonomia, e além do conhecimento, né? Então, eu aprendo muito mais do que ensino a ele algumas coisas.
Então, assim, eu vejo que muita gente coloca cuidador humanizado, e esquece de levar para o idoso, para a residência, onde quer que a pessoa trabalha, essa humanização. Esquece que está lidando ali com um ser humano, com uma alma, com um sentimento, com lembranças, né, com mágoas. Então, tudo isso é importante porque, muitas vezes, a gente percebe que os cuidadores se frustram muito na profissão porque eles se deparam com situações que eles não foram preparados para enfrentá-las. Então, esse propósito da gente ir e levar uma transformação também passa muito por isso, do cuidador entender o seguinte: eu estou indo para um lugar que eu desconheço, pessoas que eu não sei da história delas, não sei das mágoas, não sei das brigas, não sei dos julgamentos, não sei de nada disso. E se a pessoa ela começa a pensar assim, ela vai se preparando, porque no dia a dia essas coisas acontecem. É como se todo dia você abrisse uma gaveta e fosse uma surpresa do que o idoso vai passar para você. Então, esse cuidador humanizado, essa cuidadora humanizada, precisa entender esse lado também. Eu até fiz uma live, se eu não me engano foi no domingo, falando sobre fé, e eu entrei muito nesse ponto de que o cuidador ele precisa entender o lado humano das pessoas, de chegar e às vezes encontrar um ambiente conturbado e ele ser o agente que vai mudar aquela situação, né? De chegar e encontrar às vezes um idoso triste e ele ser o brilho, ser a luz, ser a alegria que aquele idoso estava precisando, às vezes com uma brincadeira, com uma palavra. Então eu vejo que essa humanização do cuidador, ela precisa ser praticada de verdade. Não é simplesmente um rótulo, né? Eu sou uma cuidadora humanizada. Não, eu sou um cuidador que o meu propósito é chegar em um ambiente e onde eu estiver, o ambiente tem que ser diferente. Eu tenho que levar essa, como você disse, levar essa leveza para aquele lar, para aquela família. Exatamente, André. Como eu falei antes, olha só, as pessoas hoje, infelizmente, eu vou ser bem papo reto mesmo. Hoje, tem muitos cuidadores que eles falam tudo muito bonito, tudo eles postam bonito, mas na hora que está lá no atendimento, não é tudo isso que eles falam. Por quê? A gente vive trocando. Eu não sou cuidadora sozinha, você não é cuidador sozinho. Então, geralmente a gente recebe o plantão de outra pessoa e passa para outra pessoa. E aí é onde você vai ver esse desencontro. Ou seja, eu falo uma coisa, mas na prática não é nada daquilo que eu falo. Então, isso hoje está muito comum. As pessoas entram num ambiente para cuidar e acabam se decepcionando por vários motivos. Uma delas, muito recorrente, que eu ouço muito todos os dias: ah, mas eu não sou valorizada. Ah, mas a família é inútil. Ah, mas a filha é chata. Ah, mas a família é ruim. Mas o que é que você, cuidadora, humanizada, diferenciada, requisitada, empoderada, que está no controle da situação, faz para mudar essa realidade? Qual é a confiança que você passa para aquele familiar, para que ele pare de pegar no seu pé, para que ele te valorize? Você está fazendo algo? Ou você simplesmente só vê isso? Não, eu não estou... Alguma coisa errada tem. Para o familiar, eu falo isso por experiência própria. Eu, graças a Deus, nunca vivenciei isso de um familiar ficar duvidando de mim, ficar pegando no meu pé, não confiar em mim. Nunca vivi. Mas se você passa por isso, alguma coisa de entrave está tendo. Então chega, eu sempre falo, chega, conversa, se expõe, pergunta o que está acontecendo, se propõe a mudar e você realmente vai conseguir fazer um trabalho bom, um trabalho realmente humanizado, porque a humanização vai além de você ter um sorriso no rosto, você ficar ali quietinho, é como eu falei. Poxa vida, você está ali cuidando da vida, uma vida inteira. Você não pode chegar ali hoje, naquela residência, não, eu vou cuidar desse jeito e já começa a mudar tudo, coloca tudo de ponta cabeça do seu jeito. Isso não é humanização. Humanização é você adentrar na vida e ir com aquele manejo, sabendo o que faz o idoso feliz, sabendo o que ele se propõe a fazer, o que ele aceita daquilo que você vai propondo e vai virando ali uma transformação que às vezes você nem percebe. Quando vê,
E quando o familiar vê, ele olha para você e fala, nossa, você conseguiu fazer isso? Mas foi de uma coisa tão natural, não é aquela coisa robotizada, não. Hoje ele vai ter que caminhar até, não sei, até lá na praça, dar 3 voltas. Gente, não é assim que as coisas funcionam. A humanização não é desse jeito. Se é um idoso que tem uma vida sedentária, que não gosta de sair, uma vez que você consegue tirar ele, já levar na porta do elevador já é muito hoje. Amanhã você consegue descer com ele até o hall. E aí você vai mudando aos poucos, você vai conseguindo transformar essa realidade aos poucos, que quando é 2, 3 meses que você vê, você já fez muita coisa. E uma coisa que eu falo sempre é, eu sou cuidadora, então assim, eu saio da minha casa e vou lá atender o meu idoso. Então, ele é quem é o doente e ele é quem é o idoso. Eu vou voltar para minha casa e ele vai continuar doente, ele vai continuar com uma dor, ele vai continuar acamado. Então, não espere que você chegue todos os dias lá e ele esteja com um sorriso no rosto, porque ele continua doente, ele continua precisando de ajuda. Eu é que sou a cuidadora, eu que tenho que me adaptar à rotina dele, à realidade dele. Não é ele se adaptar à minha rotina nem à minha vida. E os cuidadores se frustram muito por conta disso, porque não tem essa sensibilidade de se adequar àquela rotina, fazendo com que ela realmente se torne mais leve. E aí começam as brigas, as picuinhas, o idoso já não aguenta, não quer mais aquela cuidadora, começa aquela situação que fica insustentável por falta dessa sensibilidade, por causa realmente dessa humanização que falta e muito. Eu falei nessa última live que eu fiz, de domingo, sobre 2 pontos muito importantes, sabe? Que é o cuidador, ele ter o discernimento e ele ter sabedoria. Isso faz muito parte do nosso propósito. Eu penso que quando você consegue atingir esse nível, sabe, de discernimento e sabedoria, você consegue antecipar muitos problemas que acontecem. Então, tipo assim, você chega na casa do idoso para trabalhar, com o discernimento de bater o olho no comportamento dele, da forma de cumprimentar, no sorriso, no olhar, você consegue fazer uma leitura daquele momento ali, de como está o humor dele, de como está o semblante, se alguma coisa magoou, se ele está irritado. Então, eu vejo assim, que quando você atinge esse nível de discernimento, de bater o olho na situação e antecipar o problema, sabe? De você conseguir levar essa leveza que você falou, antes de estourar uma bomba, de parece que passou um furacão, eu acho que quando o cuidador atinge esse nível, ele consegue mudar muito a rotina de trabalho dele. Porque nós somos os responsáveis para conduzir a rotina que não é nossa. Essa que é a verdade. A rotina é do idoso. E nós somos os responsáveis para conduzir durante o dia uma rotina que não pertence a nós. Então, isso tem que ter o discernimento. E a segunda coisa é a sabedoria, sabe? De poder entender o momento certo de falar, o momento certo de tomar uma atitude, o momento certo de, por exemplo, falar com mais firmeza. Então, tudo isso, eu vejo que quando você fala fora de hora, você causa um problema. Quando você toma uma atitude que não era para tomar naquele momento, você causa um problema. E a gente vê muitos cuidadores antecipando no falar, na atitude, não sabendo compreender o que está acontecendo, e às vezes algo que era fácil de resolver gera um problema muito maior. Aí o problema fica com o idoso, como você disse, porque o cuidador vai embora. O problema fica com o idoso, com a família, com o cuidador que chegou, com a cuidadora que chegou, e no outro dia, esse cuidador já chega em um ambiente, para ele, desgastado. Então, vira uma rotina desgastante, que todos os dias a pessoa está ali e ela sabe que ela vai enfrentar uma situação que ela não está preparada. É como se fosse, igual você pegar, por exemplo, um parafuso, você fosse dando aperto, daqui a pouco ele não dá aperto mais, fica folgado, desgasta, já não cabe naquele lugar mais, e aí você tem que trocar. Então, eu acho que esse propósito de humanizar o cuidado passa muito por isso. A gente se capacitar como pessoas que cuida de outra pessoa e entende que a gente está ali para cumprir algo. Né? Você vai lá cumprir algo. E o propósito é a pessoa entender o que eu estou fazendo aqui. Só um curativo? Só trocar? Só dar banho?
sabe? O que eu estou fazendo aqui? Será que é só isso? E quando a pessoa faz só isso, eu acho que fica muito robotizado, sabe? Vira uma situação que não é mais humanizada, é mais um robô que está ali cumprindo uma função e vai embora. Exatamente. Quando você falou aí dessa sensibilidade, que a gente só em olhar para o idoso, a gente já sabe o que está acontecendo, qual é o nível do humor dele, como que vai ser aquele dia. E, infelizmente, André, hoje em dia, isso é muito raro acontecer quando o cuidador se antecipa e consegue fazer essa leitura. Porque eu costumo falar o seguinte, às vezes, eu chego no atendimento, não somente nesse, porque eu já passei por várias ocasiões, várias patologias, várias complexidades, tipo assim, parece, quando a cuidadora me passa, eu falo, olha, parece que nós estamos assistindo duas pessoas diferentes. O idoso que eu assisto não é o mesmo que você assiste, parece que são duas pessoas. Porque ela me passava um plantão que eu, na situação dela, nem sei se eu conseguiria. Já o meu plantão, o meu atendimento, de forma leve, evolutiva, de forma que eu conseguia fazer com que ele realizasse aquilo que eu propunha, porque você propor é diferente de você exigir. Então, uma vez que você faz uma rotina bem feita, uma rotina que não vai sacrificar o idoso, uma rotina que ele se propõe a fazer aquilo sem nem perceber que ele está fazendo aquilo que você já criou antes, já idealizou, já colocou até no papel, a rotina mesmo. Então, isso se torna leve, se torna sustentável e você consegue evoluir e você fica pensando, mas por que a outra cuidadora não consegue? Mas é simples. A maioria dos cuidadores hoje não tem essa preparação, essa sensibilidade, volto a falar de novo, essa sensibilidade do eu, de cuidar do outro como gostaria. Eu cuido do outro, seja quem for, do jeito que eu gostaria que cuidassem de mim, que cuidassem da minha mãe, que cuidassem de um ente meu. Então, eu não cuido de qualquer jeito. Eu penso muito bem antes de abrir a minha boca e olha que eu sou dura. O senhor que eu assistia, que ele partiu recentemente, ele olhava para mim e falava assim, nossa, ela é muito dura, mas eu amo ela. Ela é, não, por favor. Aí eu falava, não, eu sou dura quando precisa ser dura, com sabedoria, e sou doce quando precisa ser doce. Por quê? Às vezes a gente precisa ser dura, mas com sabedoria. Por que você não pode fazer certas coisas nesse momento? Porque isso vai impactar na sua pressão daqui para amanhã, isso vai te dar um desconforto abdominal, isso vai deixar você... Então você tem que fazer com que o idoso não faça aquilo que você sabe que vai ser ruim para ele, mas você vai ter que explicar por que não é bom ele fazer. E não simplesmente dizer, o senhor não vai fazer porque não é para fazer. Olha a diferença de você ter essa sensibilidade de fazer ele entender que ele não pode porque vai piorar a situação, ou simplesmente barrar ele e achar que ele não pode. Então, quando o cuidador tem essa preparação para o mercado de trabalho, ele não vai ficar entristecido, ele não vai ficar decepcionado, ele não vai ficar chateado com a profissão, que a profissão não presta, que a profissão não tem valor. Primeiro você tem que se dar valor, e quando você tem essa sensibilidade, não adianta, as portas vão se abrir, e como eu falo, você vai ter a sua agenda lotada e você vai ganhar bem, porque você está no controle da situação e você é uma profissional que é preparada e que se transforma e transforma a realidade e cumpre o propósito. Você chegou num ponto agora que eu quero que você fala muito. Eu quero que você fale para todo mundo que está assistindo, porque você fala muito sobre agenda lotada e o cuidador chegar no topo, né? E eu acho que passa muito por isso que você falou da valorização do cuidador, dele se capacitar, né? Entender o que ele quer para a profissão dele. Então, eu queria, assim, que você falasse, porque tem muita gente aqui que está curioso para saber disso. Como lotar a agenda, como chegar no topo, é o que todo cuidador quer. A gente, quando entra nos grupos, às vezes, de WhatsApp, de Facebook, a gente vê as pessoas falando assim, eu estou procurando de plantão, eu estou procurando não sei o quê, está pagando mal. Ontem eu recebi uma mensagem, eu achei muito interessante. A pessoa ela nem se apresentou, ela só mandou uma mensagem no WhatsApp o seguinte, oi, boa noite, está precisando de cuidador? Desse jeito. E não tinha foto, não tinha nada. Então, assim, você fala muito dessa valorização da pessoa para ter a agenda lotada e chegar no topo. Então,
Então, se você puder falar aí duas dicas rapidinho, assim, para não estender muito o seu conteúdo, né? Mas duas dicas para a pessoa lotar a agenda. O que você falaria, por exemplo, para quem está nos assistindo? Olha, a primeira coisa que você tem que ter convicção é que você decidiu ser cuidador de idosos, então seja a melhor que você conseguir. Então, faça cursos pertinentes ao envelhecimento, aos cuidados da pessoa idosa. Se especialize, estude a patologia do idoso que você vai assistir, porque isso vai fazer você realmente se sair bem numa entrevista quando você conhece a patologia do idoso. Você fala, opa, eu estudei especialmente para atender o seu pai, sua mãe, seja lá o que for. Então, quando você estuda, quando você agrega valor, quando você está atenada com as doenças mais recorrentes hoje no envelhecimento da pessoa idosa, então você está preparada para receber qualquer cliente que chegar. Isso é importante, porque não adianta, sou cuidadora, manda currículo para todo lugar, nem me identifico com uma vaga. Chegou uma vaga para cuidar de Alzheimer, eu mando meu currículo. Chega outra vaga para atender um paciente com esquizofrenia, mando meu currículo. Chega outra camada. Mas e aí? Você está preparado realmente para atender essa demanda toda? Será? Então, assim, quando você estuda, se especializa e demanda realmente um entendimento para ir lá e cuidar, ponto. Então, a primeira coisa é, faça os cursos pertinentes à área do envelhecimento. E o segundo, que eu acho assim, que é muito importante, a sua comunicação. A sua comunicação, que tem aí um pedestal, vamos falar, um tripé sobre como você se comunica, como que você se empodera, como que você agrega valor no seu atendimento. E, principalmente, qual é a dor que você vai resolver quando você adentra naquela família. Quando você demanda essas técnicas, quando você sabe se impor, quando você sabe conversar e você sabe realmente a dor daquela família e se sobressair, vender tudo aquilo que você já agregou, você vai fechar qualquer atendimento, qualquer valor. Porque quando você chega no valor final, que é pecúnia, que é dinheiro mesmo, porque dinheiro é diferente de valor, né? Valor é uma coisa que você agrega e dinheiro é aquilo que você vai cobrar por as horas que você vai cuidar. Então, quando você tem isso bem clarificado na sua mente, você fecha qualquer atendimento, porque a família já vai estar encantada por você e viu que você resolve a dor dele. Então, aprender a resolver a dor ajuda você a sair na frente, ter empatia, ter empoderamento, saber se posicionar e lotar a sua agenda com plantão em excelência, porque aí você pode diminuir o volume de plantões, ou seja, plantão de 12 horas todos os dias, não, peça plantão 12 por 36, porque você já agregou valor, você vai cobrar um valor mais elevado e vai diminuir o tanto de plantão que você vai. Então, é isso que eu falo, é sobre isso que eu falo na mentoria, sobre você fazer umas bases sólidas e conseguindo juntar um todo para vender um trabalho diferenciado. Transformar, para você vender uma transformação diferenciada, sabendo pontuar cada um desses. Uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Outro dia eu falei, eu não sei se eu estou certo nisso, mas eu disse o seguinte, os cuidadores hoje, a maioria que eu observo, né, que eu vejo nesse pouco tempo, é que eles fazem de tudo, vamos dizer assim. E você falou o seguinte, antes do cuidador se apresentar para uma entrevista ou se candidatar para uma vaga, ele tem que entender se ele está apto para atender aquele idoso. Porque não adianta eu me colocar à disposição se eu nem sei fazer aquilo. E aí eu disse outro dia, não sei se foi no Stories, alguma coisa, eu disse o seguinte, que os cuidadores podiam, né, se especializar em uma área. Foi uma ideia que eu disse, porque às vezes eu vejo o seguinte, se você faz tudo, talvez você não consiga fazer tudo muito bem, se você não se capacitar durante muitos anos. Por exemplo, você está há 20 anos na profissão. Você falar comigo assim, André, eu faço tudo, eu acredito. Porque você está há muitos anos. Mas se uma pessoa, por exemplo, se eu for assistir um idoso, eu tenho que tomar muito cuidado a me candidatar. Por quê? Porque eu não sei fazer tudo. Eu não sei fazer nem a metade do que você faz.
Então, eu acho que o cuidador ele pode se especializar em uma área específica e ser o melhor naquela área, por exemplo. Vamos supor, Alzheimer, ele vai só lidar com Alzheimer, ele vai ser o melhor. Porque isso, eu acredito que além de capacitar ele muito bem, ele se tornar o melhor naquela área, ele aumenta o campo de possibilidades dele. Porque quando alguém tiver uma necessidade de um cuidador para cuidar de Alzheimer, um idoso com Alzheimer, vai lembrar daquele cuidador, né? Porque ele é especialista naquela área. Eu não sei se você ensina isso na sua mentoria, se você já falou sobre isso, mas o que você acha? Olha, você falou tudo. Na mentoria, especificamente sobre o Alzheimer, não. Eu não falo sobre, mas eu sou especialista na demência do Alzheimer. Eu já atendi pacientes com Alzheimer em todas as fases que você imaginar. Eu não vou romantizar, não é fácil. Não é fácil, mas é transformador, porque quando você consegue lidar com todo o contexto, seja de agressividade, seja de retrucar mesmo, seja de carinho. Tem hora que o paciente com Alzheimer, ele tá carente, em algum momento ele vai parar e vai pegar assim você e vai fazer um carinho, vai dizer obrigado, vai dizer você é linda. Então, é um contexto que você realmente tem que saber, não adianta, eu falo sempre, não aceitem cuidar de um idoso com Alzheimer se você não estudou sobre a patologia Alzheimer, sobre demências no geral. Se você nunca teve, por mais que você também tenha estudado e nunca teve essa aproximação, vai devagar. O primeiro contato às vezes assusta, porque assusta mesmo, porque se você não tiver o contato com a doença, o contato com o paciente, tudo você vai levar para o lado pessoal. Você não vai ter preparação para lidar com aquele contexto. Então, cuidar de um idoso com Alzheimer demanda empatia, carinho, paciência, resiliência, entender que é uma doença, não é ele, não é eu, não é você, não é a família, não é A e não é B, é uma doença. E respeitar o tempo dele. Eu costumo falar o seguinte, que nós que cuidamos de paciente com Alzheimer, nós temos que pensar fora da casinha e tá tudo certo. São coisas simples que ele não vai mais conseguir realizar, como, por exemplo, levar uma comida para a boca, ele vai querer levar para qualquer outro lugar, no ouvido, no olho, na cabeça, e você vai o quê? Você vai se estressar com aquele idoso, vai dizer que não é assim, que não pode. Não adianta que ele não vai, ele não sabe mais como é que funciona aquilo. Então, a paciência aí e a empatia de você ir lá com calma, com paciência, evitar que ele faça essas coisas. Quando você olha para um idoso com Alzheimer, muitas das vezes ele tem a necessidade por exemplo, de ir no banheiro e ele não sabe expressar para você. Dizer, eu quero ir no banheiro, eu estou com dor de barriga, eu quero fazer xixi. Não adianta. Mas você olha para o olho dele, como ele está reagindo, e você já lê. Sabe assim, como se fosse... Eu consigo ler isso. Eu olho para a minha idosa, eu assisto uma idosa que tem Alzheimer, e ela já perdeu muitas coisas, principalmente agora está perdendo essa parte da fisiologia mesmo, de saber dizer. Então, às vezes, eu olho para ela começa a ficar agoniada, uma sudorese e agitada. E eu olho para ela, parece que tem um livro aberto. Eu preciso ir no banheiro agora. Então, assim, só em você olhar para ele, quando você tem esse conhecimento mesmo, tanto o estudo quanto o técnico está ali colocando a mão na massa, e você já vai saber o que você precisa fazer, a forma que você vai fazer. Então, qualquer familiar que vê você nos espaços, que você começa a sair de boca a boca porque você cuida bem, porque você tem sensibilidade, porque você é melhor, nossa, a cuidadora se lembra, não, eu quero ela comigo. Então, isso por si só é muito bom. Mas para isso, você não precisa fazer para os outros ver. Faz e deixa que todos vão perceber, porque você consegue lidar ali de forma tão natural e às vezes o outro colega não tem entendimento e não consegue. Aí você começa a explicar que é daquele jeito. Ah, mas hoje, sim, é da demência. Todo dia ela vai se comportar de um jeito diferente. Você vai chegar lá hoje, você conseguiu realizar algo ontem, a exemplo de dar um banho, uma alimentação, e possa ser que amanhã, com as mesmas técnicas, você não consiga.
Você tem que criar novas técnicas, novos caminhos, novas estratégias para você realmente fazer e realizar aquilo que você se propõe. E eu gosto muito, eu amo cuidar de paciente com Alzheimer, porque é muito, além de ser muito dolorido, mas você aprende muito, porque você dá muito valor à vida. De um simples olhar e saber quem é você, e quando você olha para a pessoa, saber que aquela pessoa já não sabe mais de nada. Então, essa sensibilidade faz parte e é muito bom, é muito enriquecedor. Eu gosto muito. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, e aí eu vou colocando aqui na tela e você responde para a gente. Por exemplo, aqui ó, tem uma pergunta aqui. Ah, hoje é aniversário do Rodolfo, né? É. Semana que vem nós vamos fazer uma live juntos. Parabéns para ele, Deus abençoe a vida dele. Eu aprendi muito aqui, com o Rodolfo, ele é um ser humano incrível. Deixa eu ver uma pergunta aqui para você responder, Cileuda. Aqui, ó. Manda aí. Eu passei e a gente não respondeu. Qual o melhor horário para idoso tomar banho? Porque o meu paciente só toma à noite. Olha, não tem um horário definido, o melhor ou o pior. O que você precisa fazer é uma rotina. Eu sempre bato na tecla, faça uma rotina. Porque hoje você faz uma rotina, aí, por exemplo, você dá banho à noite. Aí o cuidador de amanhã vai querer dar banho de manhã. Aí o outro vai querer dar banho meio-dia. Quando você cria uma rotina, tudo se torna mais fácil. Eu aconselho criar uma rotina, principalmente com idosos que têm alguma demência que está começando na parte da manhã. Por quê? Ali ele já dormiu, ele acorda mais leve, acorda menos confuso, porque o próprio dia a dia é um estresse para a pessoa que tem Alzheimer. Então, na parte da manhã, ele vai estar mais calmo e mais centrado. Eu aconselho sempre a dar esse banho na parte da manhã e fazer uma rotina. Hoje eu dou na parte da manhã, não precisa ser 8 horas todo dia, não, a parte da manhã. Quando for amanhã, a outra cuidadora também dá na parte da manhã e assim sucessivamente, e essa rotina vai se tornar mais leve. Tá, tem uma outra pergunta aqui da Renata. Para vocês, qual o maior desafio que o cuidador enfrenta? Vai, você fala um pouquinho, depois eu falo um pouquinho. Olha, assim, eu não tenho tantos exemplos para dar de desafio, porque eu sou, não é demagoga, não é demagogia, imagina, de forma alguma, mas eu vou falar de uma forma, tipo assim, para mim mesmo, no meu dia a dia, no meu contexto, o maior desafio é lidar com a equipe de cuidadores. Lidar com horários, com atrasos, com faltas. Para mim, esse é o maior desafio. Outro eu desconheço em relação ao familiar, patologia, ao idoso. Então, assim, para mim, o maior desafio mesmo é esse entre os colaboradores ali que ficam atendendo aquele idoso. E você, qual é, André? Então, eu não sei qual foi o teor da pergunta, mas no meu caso, é a experiência. Né? Por ter pouco tempo de experiência como cuidador, esse com certeza é o maior desafio. Agora, eu não sei se ela fez a pergunta direcionada a nós dois ou o cuidador que está entrando na profissão agora. Né? Outro dia eu falei o seguinte, que a gente faz o curso, a gente faz o estágio, você começa ali a se empolgar, só que não é muito ensinado a você, por exemplo, se colocar no mercado. Então, eu vejo que quando o cuidador ele passa pelo processo de curso e estágio, e é como se ele fosse lançado numa selva para matar um leão todos os dias. Porque ele fica dependente de grupos do WhatsApp, grupo do Facebook, indicação, ele fica meio perdido ali, sabe? Sem saber como que ele vai conseguir os clientes. Porque, na verdade, o que o cuidador quer quando ele termina o curso e o estágio é cliente. Né? Então, eu acredito que para quem está começando, esse seja o maior desafio. É entender como que ele vai conseguir, como que ele vai se colocar no mercado. Porque, por exemplo, você tem 20 anos de experiência, mas um cuidador que está chegando agora, né, eu não tenho nenhum ano de experiência, para mim que está chegando agora, me colocar no mercado, eu tenho que ser muito estratégico, para mim não me queimar, sabe? De chegar, por exemplo, numa entrevista
É igual você disse, se eu for numa entrevista que eu não estou apto para assistir aquele idoso, eu vou me queimar naquela entrevista. Então, eu acho que essas estratégias sejam o maior desafio de quem está começando a se colocar no mercado, a entrar no mercado ali. Por exemplo, o idoso que eu assisto, ele tem autonomia, eu não tenho muito trabalho, sabe? Eu mais acompanho ele é cadeirante, mas eu mais acompanho, né? Eu passo sonda nele 3 vezes ao dia, é uma coisa bem tranquila. Só que eu vejo o seguinte, que talvez para quem está começando, entender isso seja o maior desafio. Então, você falou agora de um ponto importante. Eu já cuidei de uma tetraplégica que também eu fazia cateterismo nela, intermitente, né? Era 5 vezes ao dia, sonda uretral, número 12. Nós não temos atribuição para fazer esses procedimentos. Porém, eu fiquei cuidando dela durante 20 anos. Fui treinada no Sara Kubitschek. Fui ensinada, fiquei 3 meses dentro do Sara Kubitschek, aprendendo só tudo sobre a fisiologia do paciente que tinha trauma, que a lesão dela é C5, C6. Então, só tudo eu sei fazer, de uma enfermeira mesmo, entendeu? E eu me apaixonei, literalmente. Eu amo. Vamos ver outra pergunta aqui. Eu não sei se a gente leu essa. Assistido me chama de teimosa e me compara com outra cuidadora, que faz tudo o que ele quer. E aí, como que ela faz, Leuda? Se o idoso está chamando ela de teimosa, está brigando com ela porque a outra faz tudo. Então, o que você deve fazer é não ser teimosa. Conversa com ele. Você conversa com ele de forma leve, dizer, olha, não é que eu sou teimosa, mas vamos fazer assim, dessa vez, desse jeito, porque você vai ver como você vai melhorar. Não sei, se é uma atividade, uma caminhada, um passeio, o senhor vai ver que se eu caminhar um pouco, o senhor vai ver como vai melhorar a sua mobilidade, o edema nas suas pernas vai diminuir, o seu intestino vai funcionar de forma mais eficaz, o senhor vai se cansar e vai dormir gostoso, o senhor se precisa tomar água, por exemplo, idoso não gosta de água. Ele fica dizendo que a gente realmente insiste, mas aí você vai fazer ele entender que é para o bem dele, vai funcionar bem para sair as fezes, o intestino, ele não vai ficar inchado. Então, o que você tem que fazer não é ser teimosa e nem obrigado, você vai convencê-lo, ele a fazer, mostrando as melhorias, entendeu? E quando se ele criar birra mesmo, é porque alguma coisa tem errado. E outra, você fala o seguinte, ó, não sou fulano, ela é ela e eu sou eu. Cada qual com as suas especificidades. Mas me fala, se ele for senil ainda, me fale o que é que incomoda tanto o senhor. Por que o senhor... Então, assim, entender essa dinâmica é muito importante. Porque a maioria das vezes acontece, André, que ele fica querendo somente uma no plantão, porque ele tem medo de perder aquela que ele tem mais afinidade, porque está lá há mais tempo, porque leva de forma mais leve, tem medo dela sair e realmente ficar só aquela que ele não tem tanta afinidade. E aí começa essas birras mesmo, tem vezes que vira birra. E se você for contra ele, se você for bater de frente, vai virar uma birra, ele não vai te suportar, ele não vai mais querer você no atendimento. Então a melhor forma é esse manejo de lidar e ir ganhando também espaço, que ele vai considerar daqui a pouco, que ele já vai rir com todo mundo e vai ver de forma igual entre ambas. Perfeito. Eu não sei se é uma pergunta ou ela está falando que o maior desafio são os familiares. Eu acredito que é isso. Ela falando que... Isso tem muitos cuidadores que falam, que realmente o desafio são os familiares. Para mim, são os meus melhores aliados em todos os atendimentos. Graças a Deus, nunca peguei familiares problemáticos que vêm intervir no meu fazer profissional, como eu proponho a cuidar. Então, assim, eu nunca tive esse problema, graças a Deus. Mas, realmente, todo mundo fala que tem familiar que é a coisa, entendeu? Que faz tudo para atrapalhar. Eu também não tenho esse problema, graças a Deus. Mas, olha só, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Ah, tá. Colocou assim, ó. Olha essa, os familiares querem que nós sejamos empregada doméstica e fazer tudo na casa e não querem pagar. E aí, como que faz?
Olha, isso tem Com muito. seus 20 anos de experiência, o que você faria? Olha, eu escuto muito sobre isso. É a maior queixa. Mas olha só, mais uma vez eu vou voltar lá no início. Quando você realmente sabe se posicionar, primeiro você tem que saber se posicionar. Opa, olha, vamos lá, uma entrevista de emprego, por exemplo. Tá, você chega na entrevista de emprego e saiba, esteja no controle da situação, entenda sobre a patologia, faça perguntas. A maioria dos cuidadores é porque eles adentram, André, tem medo de ficar desempregado. Adentram sem fazer pergunta, sem questionar e sem combinar. O combinado não sai caro. Ok, vamos pontuar. Qual é a patologia? É quantos idosos? Geralmente vem premiado. Geralmente o familiar diz que é um idoso, quando chega lá são dois idosos. Então isso é muito importante. Qual é a patologia? Quantos idosos? Ele é independente? Ele se alimenta sozinho? Ele é acamado? Ele vai precisar de você fazer tudo para eles? A única coisa que ele faz sozinho é piscar o olho? Então, tudo isso, vocês têm que fazer essas perguntas, porque quando você vai fazendo essas perguntas, você já vai ter uma noção se o plantão vai ser tranquilo, se vai ser difícil. Ele tem demência? Qual é a demência? Está em qual fase? Então, quando o cuidador aprende a fazer perguntas, ele sai na frente. Opa, beleza, é um paciente que tem Alzheimer, está no estágio avançado, ele mora sozinho, precisa de que o cuidador faça comida para ele e para o cuidador. Precisa que o cuidador lave a roupa dele quando tirar o banho, coloque na máquina, limpe o banheiro certinho. Gente, isso é a atribuição do cuidador. Agora, o cuidador fazer faxina, lavar para todo mundo, passar para todo mundo, passear com o cachorro, e no mercado, gente, não aceitem isso e acabou, não fiquem com medo. Se posicione, vocês estudaram para isso, vocês estão lá para cuidar do idoso. Eles querem uma faxineira, contratem a faxineira. Por quê? Até mesmo, vocês podem enfatizar isso. Olha, no momento em que eu estiver fazendo outra atividade que ele estiver sozinho, ele pode cair. Se cair, ele vai se machucar, vai para o hospital, vai quebrar um fêmur, vai ser pior. Então, vocês é quem tem que se posicionar e determinar como que vai ser aquele atendimento. Agora, se vocês adentram sem ter essa noção do que tem, como que vai ser, e a primeira vez que for para fazer, vocês fazem com medo de ficar desempregada, faz uma faxina, vai passear com o cachorro, aí a segunda vez vai de novo, e aí depois fica difícil de dizer que não vai fazer, porque você aceitou no início, você não combinou no início. Então, o combinado não sai caro, adentre sabendo o que você vai fazer de fato e de verdade. E não aceite que coloquem preço no seu trabalho, não aceite que diga o que é que você tem que fazer. Não, venda aquilo que você sabe fazer, resolver a dor do familiar, que é cuidar do idoso, e nada além disso. Ótimo, perfeito. A Gisele, ela está perguntando o seguinte: como faço para ter minha agenda cheia, mentora? Ela está perguntando aqui, como faço para ter minha agenda cheia, mentora? Antes de você responder, pessoal, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Né? Ou seja, essa é a resposta que todo mundo quer aqui hoje. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão compartilhar a live mais uma vez, compartilha aí com 5, 10 cuidadores, e se essa live bater aqui de novo 20 pessoas ao vivo, a Cileuda vai falar como que vocês vão ter a agenda cheia. Então tem que bater 20. Isso então, mesmo, antes de você falar, Cileuda, deixa esse pessoal trabalhar também. Né? A gente quer a agenda cheia, mas deixa trabalhar. Então vocês vão compartilhar aqui no aviãozinho. Manda aí para 10 pessoas, 10 cuidadores, eles vão entrar na live. E quando bater 20 pessoas, a Cileuda vai falar sobre a agenda cheia. Antes de você falar sobre a agenda cheia, porque eu tenho certeza que vai bater 20. Eu queria falar o seguinte, uma coisa muito importante que as pessoas às vezes perguntam no meu perfil, é sobre, por exemplo, como que elas vão conseguir se posicionar nas redes sociais, né? Que é o que eu falo muito. E aí vem muito de encontro aquilo que você falou lá no início da capacitação e valorização do cuidador. E eu comecei a entender isso e eu percebi que existia essa lacuna, sabe, de posicionamento do cuidador nas redes sociais. Foi aonde eu entrei.
Eu falei, gente, isso aqui, eu vou entrar nisso aqui, vou começar a falar. E graças a Deus tem dado muito certo. E eu vejo o seguinte, Cileuda, não sei se você percebe isso, nós somos, quando a gente decide ser cuidador, né, isso não parte somente pela questão financeira, principalmente pela questão interna, né? É a paixão, é o desejo que você tem ardente de cuidar de pessoas. Ponto. E aí você vai, é como se fosse um funil, né? Você vai fazendo muitas coisas na sua vida até você chegar em um denominador comum onde você se encaixa. É como se você pegasse um quebra-cabeça com várias peças e quando você chega na profissão de cuidador é como se você encaixasse a pecinha que faltava daquele quebra-cabeça e ali você se encaixou porque você está fazendo o que você ama. Mas tudo isso precisa partir de dentro da pessoa. O posicionamento na rede social, ele fala muito quem é a pessoa que não está nas câmeras, mas que está lá fora. Né? Como que a pessoa conversa, como que a pessoa trata, como que a pessoa sorri, como que ela se apresenta, qual tipo de roupa que ela veste. A foto do perfil dela já está dizendo muito quem que ela é. Então, eu tenho batido muito nessa tecla desse posicionamento digital, porque eu acho muito importante, e eu acredito, é uma coisa que eu acredito muito, vai chegar um tempo que as pessoas vão fazer uma prévia entrevista na rede social da pessoa para contratar. Porque quando você entra em determinadas redes sociais, de pessoas que colocam lá cuidadora humanizada, cuidador humanizado, é difícil você acreditar que aquela pessoa é uma cuidadora de idosos ou um cuidador de idosos. Porque o que a gente vê no perfil da pessoa, sabe, a foto que ela põe, o jeito que ela se comporta, sabe, as caras e bocas que a pessoa faz. E isso conta muito na hora de quem está entrevistando contratar essa pessoa. Os cuidadores têm que entender isso. Isso é fato. Não tem como mais você fugir disso. Hoje a gente está sendo expostos na rede social durante o dia inteiro, porque ninguém consegue mais ficar sem rede social, sem Instagram, sem WhatsApp, sem Facebook, sem YouTube. Então, antes de você responder a agenda lotada aí, que todo mundo quer, você acredita nisso também, que a rede social pode ser um diferencial para o cuidador se apresentar? Sim, e não é de hoje, já faz um tempo que o cuidador, ele não tem que ter a ilusão de que as pessoas, quando ele entrega um currículo, quando ele vai para uma entrevista, quando ele dá as costas, de que tudo que ele falou ali não vai ser investigado. Por isso que eu sempre falo, preguem sempre verdades, seja sempre sim ou não, não. Porque quando você sai dali, ele vai ver o seu Instagram, o seu Facebook, qual é a sua relação ali com aquele meio, como que você realmente se posiciona. Olha só, eu sou uma cuidadora que eu vendo a minha imagem. Então, a maioria das pessoas, quando fala, cuidadora Cileuda humanizada, já reflete, nossa, ela se posiciona desse jeito, dessa forma, dessa maneira. É diferente do que eu falar alguma coisa aqui para vocês e tá lá no meu perfil, de repente, eu vestido de qualquer jeito, com decotão, fumando, bebendo, mostrando a bunda, descendo até o chão. Então, isso vai de contrário àquilo que eu prego, concorda? E as pessoas não vão te contratar quando vê esse perfil. Você pode ter a sua vida dessa forma? Pode. Agora, a sua rede social profissional já está dizendo. É profissional. Ali é para você se posicionar, você passar uma mensagem, você fazer com que quem vai te contratar realmente tenha a convicção de estar contratando um profissional que é comprometido, que vai cumprir o propósito. Mais uma vez, cumprir o propósito que é cuidar de vida. Então, cada dia mais, está mais comum hoje em dia as pessoas irem para a rede social para conhecer quem é o André. Deixa eu ver aqui como é que ele se posiciona. Nossa, ele posta muita coisa indo para o trabalho, sobre o assistido, a cama bonitinha, sempre dando uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de que os cuidadores têm como crescer, cuidar dessa forma, desse jeito. Então, é diferente do que ele chegar no seu perfil e tá lá você, doidão, fumando, andando com som, aquele som no carro estridente. Então, é diferente. Então, passem uma imagem daquilo que você fala. O que eu costumo falar que hoje não é só a mensagem que você passa, que você se comunica, não é só verbal. A forma como você se comporta no todo harmônico
é uma forma de linguagem que passa muito sobre esse seu mundo, sobre esse universo do digital. E outra coisa, hoje não temos controle. Colocou alguma foto lá, pronto, já foi. Já está feito, não adianta chorar o leite derramado, é não fazer de novo. Porque é muito rápido como se prolifera. E quando você serve de exemplo para seguir, realmente seja espelho na vida das pessoas. Muita gente vem no meu perfil me agradecer, dizer que gosta do meu conteúdo, da forma como eu me posiciono. Ora, e se de repente eu falo uma coisa e faço outra, como é que vai ficar? Vai ficar enviesada essa imagem, concorda? Então, posicionamento digital hoje é muito importante e só vai cada dia mais ganhar força. A verdade é essa. Perfeito. Eu também penso isso e eu acho que não tem como voltar. Não, não é que eu acho, eu tenho certeza, não tem como voltar atrás. Né? Quem não se posicionar bem vai ficar atrás e eu vejo assim, eu estou muito feliz porque eu estou vendo um movimento muito grande de cuidadores se posicionando. E eu acho que esse movimento fortalece muito, porque o trabalho sendo divulgado, você fortalece o todo, você fortalece a classe, não é só a pessoa. Né? E a gente vê engajamento das pessoas compartilhando no perfil o que um outro cuidador fez, o que uma outra cuidadora fez, sabe? Comentando, e curtindo, e seguindo, e assistindo live. Então, esse movimento é que fortalece a classe de cuidador. Né? Não adianta a gente achar que é muito lindo, muito bonito, mas na hora de fortalecer a classe, a gente não fortalecer. Então, eu prezo muito por isso. Então, eu tenho nas minhas redes aqui, no meu Instagram, por exemplo, o pessoal que me segue e que já fica o engajamento natural. É um bom dia, é boa noite, é bom trabalho e sucesso para você, sabe? Isso vai gerando, né, o que eu falo de comunidade, que eu vou até abrir uma comunidade agora, sobre isso. É o engajamento que faz a classe se tornar mais forte. É um grupo de pessoas se ajudando. Porque eu não quero crescer sozinho, eu quero crescer com todo mundo. Eu quero que todo mundo cresça. É um puxando o outro. Né? Ninguém pode ficar para trás, é um puxando o outro. Eu falo que nós temos que ser incentivadores de pessoas. Você tem que incentivar as pessoas a se posicionar, a serem melhores, porque isso é que vai fazer a pessoa dar um salto na vida dela, na carreira dela. Gente, faltam 3 pessoas. Se cada um compartilhar, a Cileuda vai falar sobre a agenda lotada. Quer saber como lotar a agenda? Bora compartilhar. Então, assim, se cada um compartilhar com 1, 2 pessoas, ao que bater 20 ali, eu vou dar o sinal aqui, ela vai falar como que vocês vão ter a agenda lotada. Tem que bater 20. Então, eu vejo muito isso. É um grupo de pessoas que estão se ajudando. E isso é muito bacana. Não tem ninguém... Cileuda, você vai ter que falar. Bateu 20. Você vai ter que falar. Agora você não tem como mais esconder esse segredo do povo. Então, vou falar então assim. Fala, como o cuidador tem agenda lotada? Então, vou falar e já deixa um convite. Vem para a minha mentoria que você vai aprender tudo bem detalhadamente lá. Mas o primeiro ponto como a gente vem falando desde o início, é posicionamento. Posicionamento, você assumir a sua identidade, uma postura que vai passar segurança, que vai fazer o familiar querer você ali perto, porque você é aquele profissional que sabe resolver situação. Não leve dor de cabeça para familiar, não fica com mimimi para o familiar. Se o assistido cuspiu, se o assistido fez caretas, não, o familiar não gosta de cuidador que fica levando esses problemas, ele gosta de cuidador que resolve problemas. Então, se posicione, resolva problemas, tenha um controle da situação, saiba fazer perguntas, saiba, uma coisa muito importante que eu sempre falo é resolver a dor. Quando você resolve a dor daquele familiar, ele não vai querer que você se afaste nunca mais da vida deles. Se posicione no digital, faça network, tá aí André que agora vai lançar aí um curso top. Faça network com pessoas que vibram na mesma frequência que você. Estudem sobre as patologias do envelhecimento, sobre o mundo hoje, como que está o envelhecimento, que só daqui a 30 anos vai triplicar aí o número de idosos. Então, olha só, nesses 2 minutos eu falei sobre muitas coisas que devem ser agregadas umas com as outras.
Não é você fazer uma coisa hoje, amanhã, não. Você tem que intercalar e ir ali, ó. Desculpa. Um interligado com o outro e fazendo essa rede girar, se fortificar mesmo, e aí eu te falo, quando você faz tudo isso, você fecha o atendimento. As pessoas vão querer você, porque elas vão te ver e vão querer você cuidando do familiar dele, porque você é a melhor, você passa a melhor imagem, você passa a maior mensagem, você é referência, as pessoas gostam da forma que você vem, da forma que você cuida, uma indicação, te veem, você acha que as pessoas não estão te vendo enquanto você desce ali no hall para tomar sol com a idosa, fazer ela dar uns passos, as pessoas estão te vendo e vai crescendo. E aí, gente, é isso. Não faça aqui achando que as pessoas estão de olhos vendados. Não, não tem ninguém olhando, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, seja sempre a melhor, da melhor forma, que você vai fechar atendimento todos os dias. As pessoas vão querer você cuidando. Então, olha só, são pontos assim importantes que vocês às vezes não dão valor, mas deem valor porque isso realmente faz sentido e você vai lotar a agenda sim, se você seguir cada um deles. Pode ter certeza. E na minha mentoria eu ensino, pontuo direitinho sobre tudo isso, principalmente sobre o currículo atrativo. Então, ó, vem comigo que você vai sair um expert e ter uma agenda lotada. Tem uma situação seguinte, eu vou dar aqui uma dica só, que os cuidadores que estão aqui assistindo a gente, eles podem fazer amanhã, no próprio Instagram, para começar a captar clientes. Então, olha só, vamos supor que a gente vê as pessoas postando, e postam um monte de coisa aleatória. E eu estou treinando o povo para postar conteúdo de verdade. E eu falei ontem, se eu não me engano, sobre os 3 passos, que é você encontrar um problema, você mostrar uma rota e você ser a solução. Então, o que a pessoa pode fazer? Por exemplo, qual que é o problema que ela quer resolver? Você falou da dor, né? Pode ser a dor. Qual a dor que ela quer resolver? Ela quer resolver a dor de quem? Em qual região? Porque hoje, você pode escolher onde que você vai trabalhar, a região que você vai trabalhar. Então, vamos supor, eu moro na região norte de Belo Horizonte, trabalho na região sul. Eu atravesso a cidade todos os dias e volto todos os dias. Mas vamos supor que eu quero trabalhar só na região sul. O que eu vou fazer? Eu vou direcionar o meu conteúdo só para essa região. Eu quero trabalhar lá. Então, nas minhas postagens, o Instagram ele me dá a condição dessa postagem aparecer para aquela região em si. Então, eu vou mapear os bairros. Então, os bairros da região sul de Belo Horizonte, Belvedere, Sion, Santo Antônio, Savassi, Santa Lúcia, os Buritis, os bairros da região sul, eu vou monitorar eles, eu vou mapear. E nas minhas postagens, a primeira coisa que é simples de fazer é você usar as hashtags com o nome desses bairros. Então, por exemplo, eu postei aqui que eu sou um cuidador, posto lá eu cuidando de um idoso e tal. Eu vou colocar a hashtag do bairro que eu quero alcançar. Isso é uma coisa simples. Eu coloco. A segunda coisa que ela pode fazer, quando você vai fazer uma publicação, lá tem assim, você coloca localização. Normalmente a gente coloca qual localização? Que você mora ou que você está no momento. Existe a possibilidade de você colocar a localização de onde você quer que o seu post chegue. Então, por exemplo, eu quero que meu post chegue no bairro São Bento. Eu estou no bairro Belvedere, mas eu vou colocar no meu post São Bento, porque eu quero que aquela localização seja atrativa para quem mora naquela região. Então, aqui já foram 2 dicas, eu falei que ia dar uma. E a terceira é ela usar do tráfego pago. Porque quando você faz o impulsionamento da sua publicação, você pode definir as pessoas por idade, por sexo, por localidade e por interesses. Então, quando você coloca lá os interesses, por exemplo, idosos, técnico de enfermagem, enfermeiro, nesse impulsionamento, a sua postagem vai aparecer só para aquelas pessoas. Então, mas eu vou gastar muito? Se você colocar 3 dias de postagem, cada dia R$6, você vai alcançar no mínimo 3.000 pessoas. No mínimo. Se você faz isso em uma determinada área da sua cidade, o que você está fazendo? Você está captando o cliente. É como se você pegasse cliente e colocasse eles, armazenasse aqueles clientes,
porque talvez eles não te contratem agora. Mas quando eles precisar de um cuidador, de uma cuidadora, eles vão ter você no banco de dados dele. Então, se a gente usa da estratégia, você vai captando. Vamos supor que você captou 200 pessoas, que é algo assim, fácil de alcançar no Instagram. Se você alcançou 200 pessoas, esse mês, por exemplo, eu alcancei mais de 8.000 contas de pessoas que não me seguem. Então, se você alcança as pessoas, isso fica armazenado. As pessoas vão te encontrar uma hora. E aí, uma te encontra essa semana, amanhã outra te encontra. E isso vai gerando em você uma pessoa requisitada. Alguém que está te encontrando. Então, você falou de agenda cheia, a pessoa começa a lotar a agenda dela, não é da noite para o dia. Né, Sileuda? Ela vai plantando algo, ela vai semeando, e quando a colheita vem, ela começa a assustar, porque é o telefone tocando, é mensagem chegando, é as pessoas requisitando. Mas ela semeou isso lá atrás. Então, aqui eu dei 3 dicas e você falou umas 10. Já dá para os cuidadores saírem daqui? Pode falar. E uma delas que eu falo olha só, às vezes existe a necessidade oculta que eu falo. Por quê? Às vezes, um familiar adentra no hospital, numa clínica, para fazer um exame de um idoso, e aquele idoso usa cadeira de roda, não tem mobilidade, e ele vai ajudar ali, que ele nem sabe que ali tem um profissional que é capacitado, profissionalizado, que pode ajudar ele naquele processo. Então, ele não sabe que ele precisa de um cuidador. E quando o cuidador está naquele local, sempre paramentado, a gente trabalha de forma bonita, organizada, roupa passadinha, bonitinha, branquinha, limpa, esteja preparado para acompanhar o seu idoso a qualquer momento do dia ou da noite, sem se preocupar. Eu trabalho de scrub, tenho colorida, sapatinho fechado, cabelo sempre preso, estou pronta. Eu estou pronta para trabalhar. E quando você está naquele local, que você vê aquele familiar com dificuldade, fazendo aquela ajuda do idoso, que você chega e se apresenta e ajuda ele naquele processo, e no final você ainda tem o seu cartão e diz para ele que você é cuidador e precisando. Ora, ele nem sabia que tinha esse cuidador, que podia dispor de você. Então é uma necessidade oculta. E outra, quem contrata um cuidador é porque ou tem uma dor, ou tem uma forma de tipo assim, de tornar o dia dele, o dia do idoso, melhor. Ou seja, uma felicidade, uma alegria. Porque ele tem uma dor. Então, o cuidador precisa aparecer em forma de panfleto, do digital, em Uber. Faz aqueles panfletos, coloca no banco de trás do Uber. Numa academia, porque é lá onde a filha vai malhar, mas ela está preocupada porque deixou a mãe sozinha e a mãe pode cair, a mãe pode se machucar. É lá onde está o seu cliente, porque nessa hora o idoso fica um pouquinho de lado. E é o familiar do idoso que você tem que atingi-lo. É numa clínica de estética, porque o filho tem uma problemática, que não consegue mais viajar com a família, curtir um lazer, porque eles ficam fazendo escala para cada um dia ficar com a mãe ou o pai, mas porque ele não sabe que tem você. Então você precisa estar nesses lugares para que eles te achem, eles te encontrem e vejam que realmente você é um profissional que está ali para ajudar, para curar a dor dele. Então, é como o André falou, são coisas que você vai plantando dia após dia e que uma hora vai vir aí várias buscas. Por isso que eu também abri a minha cooperativa, porque eu sempre era bem requisitada, sempre tinha muito plantão. E agora estou também com a minha cooperativa e comecei agora, iniciando agora. Então, assim, estou estruturando e eu espero que dê muito resultado, porque... André, eu falo de coração, o que mais me deixa feliz e realizada é o poder colocar um profissional qualificado, profissional de ponta para atender um idoso. O que me deixa feliz é ver os idosos sendo bem cuidados. Que bacana. Olha, nossa live rendeu, já tem 1h e 20 minutos, mas antes da gente encerrar, porque passou muito rápido, não deu nem para ver, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, bem resumido, assim, para não tomar o seu tempo, sobre a sua mentoria, sabe? Assim, o que você passa lá, o que o cuidador vai encontrar lá, né? O que os cuidadores que entram nessa mentoria podem esperar, né? E depois eu vou falar da comunidade que eu vou abrir, e aí eu quero ouvir de você para as pessoas que estão nos assistindo aqui, porque eu acho importante a pessoa entender o que ela pode encontrar lá na sua mentoria.
Olha só, a minha mentoria foi pensada para ajudar mesmo cuidadores que estão estagnados, cuidadores que trabalham muito, horas exaustivas de plantão, por agência, e faz aí plantão de 12 horas e ganha aí 90, 100 reais. Cuidadores que, por não saber se posicionar, não saber agregar valor, aceita ser doméstica, passear com cachorro. Então, assim, são esses cuidadores que estão passando por esse processo de desvalorização, de não saber que ele é um profissional de ponta, ele tem que ser valorizado porque ele é essencial. A sua profissão é uma profissional, uma profissão que vale muito, transforma a realidade. Então, eu busco esses cuidadores para que eu possa estar direcionando, pegando literalmente na mão, passando passo a passo. Como que ele vai se posicionar, como que ele vai divulgar o seu trabalho na rede social, como que ele vai se comportar fisicamente, sobre como que ele vai falar, um currículo atrativo, como que ele vai estar ali. Eu criei o meu método, que é a tríade dos 3 Cs, que é os cursos certos, as técnicas certas e a comunicação certa. E tudo isso junto, compilados, vai te ajudar a passar por esse caminho das pedras mais fácil. Você não vai precisar viver 20 anos como eu vivi para descobrir que eu, cuidadora de idosos, eu posso ganhar bem sim. As minhas horas de trabalho me proporcionam eu ganhar bem. Porque eu tenho essa capacidade, eu estudei, me especializei, estou cuidando da melhor forma e dou o meu melhor todos os dias. Então, assim, ser cuidadora de idosos, tenham isso em mente. Um cuidador de idosos é caro. Um cuidador de idosos tem quem pode. Então, não vai fazer de qualquer jeito, por qualquer valor. Não deixe que as pessoas digam quanto que você vai cobrar pelo seu trabalho e nem a forma que você vai fazer. Não. Venda isso para eles. Olha, o meu trabalho é dessa forma, desse jeito. E é isso que eu ensino na minha mentoria. Sobre esse posicionamento, você vai fazer o seu portfólio e dizer: aqui você tem a melhor e por isso você vai pagar tanto. E aí acabou. Quando você faz tudo isso, o que a família menos importar vai ser aquele valor no final. Porque você já agregou tanto que ele vai querer você e está tudo certo. Então, é esse passo a passo que eu ensino na minha mentoria sobre como eles trilhar esse caminho e obter êxito, obter sucesso, ser requisitado, ser diferenciado e ter uma agenda cheia. E a sua mentoria, ela é aulas gravadas ou tem ao vivo também? A mentoria são aulas gravadas pela Eduz, né? E tem encontros quinzenal pelo Zoom. Que nós sabemos que aulas gravadas é bom, é maravilhoso, sai pontuando certinho, mas aí nas aulas, nas mentorias, a gente pega cada ponto que está ali dentro e vamos explanar. Vamos saber por quê. Desculpa. Você está fazendo o que você está fazendo que não está tendo resultado. Você está fazendo o que eu estou... Entendam que não adianta vocês comprar uma mentoria minha ou de André, o melhor curso, e ele vai ficar ali no seu computador bonitinho, que você vai ter a sua vida transformada. Ó, nananina não. Você tem que estudar, colocar em prática, alinhar, ressignificar e fazer de novo. Mas você está tendo direcionamento. Aí nas mentorias quinzenal ao vivo, pelo Zoom, na sala de aula, um bate-papo, onde todos estão ali partilhando das mesmas ideias, colocando o que fez e o que está fazendo e que está dando resultado, e nós vamos alinhando. Por quê? Todos os dias nós aprendemos coisas novas. Então, o que eu gravei aí numa aula que está lá dentro, hoje eu já tenho novas técnicas e aprimoramento, e isso é muito importante. Então, funciona desse jeito e tem o grupo de suporte também, que qualquer coisa é deixar lá a dúvida que será sanada. Então, é desse jeito. Muito top, muito top. Eu vejo que não tem... Assim, o cuidador que quiser, ele vai se capacitar, porque tem oportunidade para isso. Uma mentoria dessa, por exemplo, é um crescimento do cuidador. Ele está crescendo de estar ali. E outra coisa, que eu sempre aderi a isso, que é em relação a comunidades, sabe? Da pessoa fazer parte de uma comunidade. É igual você disse, o encontro ao vivo, ele mexe muito com isso, da pessoa se sentir importante, dela poder fazer pergunta, dela estar ali em um diálogo com você mais informal, que ela sabe que, de fato, ali você vai estar respondendo exclusivamente para ela. E a comunidade, né, que é o que eu estou propondo,
abrir agora no próximo mês é justamente sobre isso, voltado para o digital, marketing de conteúdo. Porque eu percebo o seguinte, o meu direct é uma enxurrada de mensagens. Todos os dias. André, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? E assim, eu tenho o maior prazer de responder. Até eu já coloquei lá, né? Tá vendo? A gente não é bom em tudo, a gente não sabe tudo na vida, a gente aprende com os colegas. Aí, e assim, eu tenho o maior prazer de responder. Sabe, eu vou respondendo um por um e respondo. Às vezes eu mando exemplo, às vezes eu mostro, às vezes outro dia eu editei até uma foto de uma pessoa e mandei para ela. Então, assim, porque eu acho que a comunidade, ela fortalece o todo. E por que eu quero abrir essa comunidade? Porque tudo que a pessoa precisar de marketing de conteúdo vai estar lá dentro. Tudo. Do zero até chegar no topo. De como abrir um perfil no Instagram do zero. Não sabe nada, não sabe nada. Vão lá para dentro que nós vamos aprender, nós vamos fazer, nós vamos crescer juntos, né? E vai ser muito bacana. E eu estou olhando também para a gente colocar lá uma terapeuta, sabe? Eu quero fazer um negócio bem robusto assim para ajudar os cuidadores. E eu até falei ontem no meu perfil, gente, não fique de fora. Porque ontem uma cuidadora me mandou um direct, já estava até tarde, eu estava postando um versículo lá no meu stories, e aí ela me convidou para a gente fazer algo, e ela até estava aqui na live aqui. Hoje eu não vou revelar porque a gente ainda está acertando. Mas é algo assim que vai ser muito bacana mesmo que nós vamos fazer. Então eu acho que o crescimento, sabe, da classe acontece quando assim, todo mundo se junta e fala assim, vamos embora. Igual você falou, vou pegar na mão e vamos embora. E errar muito rápido. Eu sempre falo com as pessoas, erra rápido. Pegou uma dica, pegou uma orientação, faz. Não vai dar certo de primeira, mas você errou. Errou rápido. Você vai aperfeiçoar, você vai consertar aquilo ali até você chegar no ponto que você precisa chegar. Né? Que às vezes as pessoas têm medo, mas eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de colocar uma foto, eu não gosto de gravar stories. Faça e erra rápido. Quanto mais rápido você errar, mais você se aperfeiçoa. Então, eu vou abrir essa comunidade, né? Vou estar passando orientação aí no meu perfil. A partir de agora, eu já vou colocar bastante informação para a gente crescer juntos nessa profissão que é muito promissora, né? Ainda é muito pequena do que está por vir ainda para quem está nessa área. Sileuda, olha, muito obrigado. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficava mais... Né, 1h30 e parece que tem 30 minutos que a gente está falando, já passou 1h30. Eu fico muito feliz porque você foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir, desde que eu criei meu perfil em março, né? Eu pesquisei lá, cuidadora de idosos. Aí quando eu vi cuidadora mentora, eu falei, opa, essa aqui se posiciona. Aí eu comecei a seguir. Eu lembro que eu segui você, segui o Rodolfo, segui o Moisés. Eu fui seguindo, sabe, cuidadores que eram mais referências. E para mim é um prazer estar fazendo essa live com você. Eu me espelho muito na sua forma de passar o conteúdo. E foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal gostou. E vamos marcar outras. E olha, já estou fazendo um convite para você gravar uma aula para a comunidade. Tá bom? Vai ser um prazer ter você lá. Perfeito! Perfeito. Eu é que agradeço a oportunidade. E o mercado precisa sim de pessoas como você, de cuidadores como você, que se dispõe a ajudar nesse processo, porque quem não acompanhar esse bonde aqui de internet, de Instagram, de rede social, infelizmente vai ficar para trás. Às vezes eles são muito bons mesmo, mas vai chegar uma hora de que ele não vai mais conseguir acompanhar. Então, façam. Como o André falou, vão errando, mas vão fazendo. Eu tenho uma cuidadora que eu estou também ajudando ela desde muitas que eu já ajudei com rede social, que eu não sei muito, mas o que eu sei eu já ajudo, e eu fico falando para ela, vai postando, é você fazendo que você vai aprendendo. Posta não ficou tão bom, poxa vida, amanhã fica melhor e tá tudo certo. Não existe, você nem fez certo e nem errado, não, você só precisa aprimorar. Vai aprimorando, aprimorando e vai dando certo. E eu agradeço pelo convite e vamos sim, vamos nos ajudando, monta a sua comunidade, com certeza eu estarei lá, porque eu tenho muito que aprender, eu preciso aprender. Então, assim, e estou disposta a aprender, porque
É diferente você saber que você tem que fazer e você está disposta a aprender. E eu estou sempre disposta a aprender e ensinar também. Porque não adianta você saber tudo e guardar para você, saber muito e guardar para você. Só vale a pena você saber quando você compartilha, quando você ensina também para os outros. Então, muito obrigada pelo convite, tenha uma boa noite, estamos aí. Façam perguntas, podem mandar direct, estou aqui pronta para ajudar. Antes da gente encerrar, tem 12 pessoas aqui, ó. O pessoal ficou até o fim. Né? Os fiéis ficaram até o fim. Eu vou pedir para todos vocês tirar um print da live e repostar nos stories e marcar lá Cileuda, me marcar. E eu vou repostar todo mundo que fizer isso. Então, preparando para o print. E eu também. Tirem um print aí. Quem me marcar também, eu marco todo mundo. E coloque nos grupos para as pessoas assistirem depois também, que foi muito importante, muito interessante, né? Sim. Então, quem tirar o print aí, já coloca que eu tirei, para a gente saber se você... Ah, deixa eu ativar aqui os comentários. Que eu deixei os comentários. Olha o tanto de gente que deixou comentário. Então, quem de fato tirar o print... Ah, não, deixa eu tirar os comentários, senão vai tampar você. Né? Então, tira o print aí, pessoal, que a gente vai encerrar a live. Vão tirando o print. Se não pegar o sorriso, não tem problema. Isso. E marca a gente lá, tira o print, marca a Cileuda, me marca, e eu vou repostar todos vocês. Tá bom? Cileuda, muito obrigado. Boa noite para todos e tamo juntos. Até a próxima. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Amém. Vocês também.